A hora vem e agora é. E o Senhor colocou duas palavras a respeito deste tema em meu coração. Eu vos trago nesta noite, assim como eu sempre digo, uma palavra de vida e não uma palavra de morte. Eu não tenho, eu não sou, eu não posso e eu não faço, mas aquele que tem, aquele que é, aquele que faz, que pode todas as coisas, está presente neste lugar, nesta noite. Ao ler esta passagem bíblica, Jesus ele fala algo muito interessante para aquela mulher. E ele diz assim, duas coisas importantes. Chegará o tempo em que nem aqui em Samaria, nem em Jerusalém adorarão ao Senhor. Quando Jesus está dizendo isto, a mulher está falando de algo futuro, algo que estaria para acontecer. No versículo 23 ele repete um trecho apenas do antigo versículo e diz: mas a hora vem, vírgula, e agora é. Quando ele fala e agora é, ele está se referindo àquele momento, àquele tempo, àquele instante, ao presente. Mas a hora vem, Jesus estava enfatizando algo que ainda haveria de acontecer. Mas agora é algo presente, é algo no momento. Para se falar em adoração, é necessário tocar neste versículo, onde mais adiante Jesus diz que aqueles que adoram ao Pai deverão o adorar em espírito e em verdade. Quando Jesus ele enfatiza e fala isso para aquela mulher, ele estava querendo mostrar uma coisa. Existem diversos tipos de adoração. Se existe adoração em espírito e em verdade, ele queria enfatizar: tem aqueles que me adoram na carne, tem aqueles que me adoram mentindo, tem aqueles que me adoram de forma errada, mas o que o Pai quer é quem me adore em espírito e em verdade. Quando observamos este texto, entendemos que Jesus ele enfatiza que devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Ele está mostrando para aquela mulher algo muito importante e para a sua igreja. Quando voltamos lá para o Velho Testamento, no livro de Levítico capítulo 6, versículo 23, nos diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando se fala em fogo, se fala em calor. Quando se fala em calor, quando alguém busca calor, sabe por quê? É porque está sentindo frio. Quando alguém está sentindo frio, ela procura aquentar-se, procura uma fonte de calor, procura algo que venha aquecê-la, fazer com que ela venha estar naquele momento ali bem, fazer com que ela venha estar confortável. O frio é a representação do pecado na vida do crente, enquanto o fogo do Espírito Santo é a representação da santidade. O fogo tem que arder todos os dias, meu irmão. O fogo tem que arder de manhã e tem que arder de noite. A palavra de Deus nos diz que o Senhor então ordena aos sacerdotes: olha, eu quero que vocês acendam as lâmpadas pela manhã e ao final da tarde acendam também, porque o fogo tem que continuar aceso, a chama tem que continuar acesa. Escuta, sabe por que a adoração tem mudado? Porque o fogo tem diminuído, porque o frio tem tomado conta. Sabe por que é que a adoração tem mudado? É porque as pessoas não estão mais buscando o fervor, a presença daquele que era, daquele que é e continuará sendo o Deus onipotente que pode todas as coisas. Sabe por que as pessoas estão mudando? Porque estão se esquecendo que dentro delas tem alguém chamado Espírito Santo, que está vendo quando está mentindo, está vendo quando está enganando, está vendo tudo que está fazendo de errado, mas a sua consciência não ouve a voz dele falar: filho, está errado, arrepende-te, filha, está errado, arrepende-te. É por isso que o fogo está diminuindo, é por isso que o fogo está acabando, e a adoração também muda com isso. A palavra de Deus vai dizer que devemos adorar em espírito e em verdade. Como é que está a nossa adoração, igreja? Como é que você está adorando a Deus? Pastor, posso descer? Se me permite descer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que está a nossa adoração?
O apóstolo Paulo, ele escreve, o Espírito Santo diz a ele, e o apóstolo Paulo, ele transmite para a sua igreja: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em vós. Não entristeçais o Espírito Santo, que é o teu consolo, o teu amigo fiel. O teu irmão do lado pode falar com você, o teu irmão do lado pode até errar contigo, mas o Espírito Santo está ali ao seu lado, para te orientar, te conduzir, te ensinar. Você pode até ter errado, mas ele está ali pronto para te perdoar. Ele está dentro de você. Queremos às vezes, em muitos momentos, ver Deus transformar, fazer milagres, mas como é que está a minha e a tua adoração? Queremos ver Deus levantar pessoas de cadeira de roda, mas como é que está a minha e a tua adoração? Queremos ver batismo com o Espírito Santo, mas como é que está a nossa adoração? Queremos ver Deus curar pessoas de câncer, mas como é que está a nossa adoração? Aleluia, Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Mais adiante, vamos perceber no livro de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E Jesus começa agora a falar de 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Quando Jesus começa a falar das loucas, ele começa a dizer que todas tinham lâmpadas e todas tinham azeite, com uma diferença, crente. Não adianta ter lâmpada e não adianta ter azeite, tem que ter reserva. O crente que não tem reserva vai acabar caindo, vai acabar se frustrando. Sabe por quê? A Bíblia nos descreve que aquelas mulheres então adormecem, e acontece que quando acordam, as virgens loucas então entendem que as suas lâmpadas estão prestes a apagar. Elas então vão até as virgens prudentes e dizem: dá-nos um pouco do vosso azeite. E elas dizem: não, porque senão vai faltar para mim e para ti. Então as lâmpadas delas apagam. Escuta, existe uma grande diferença entre você ter lâmpada e ter azeite, e existe uma grande diferença entre você ter lâmpada, azeite e reserva. O que é a reserva? A reserva, crente, sabe o que é? É você estar ali, numa vida de adoração perante o Senhor, numa vida de quebrantamento. O crente que não tem reserva, vem a vendaval, vem a luta e a dificuldade, e ele não suporta e cai. E quando cai, sabe o que acontece? A adoração muda, tudo muda. Pensa em desistir e abandonar o barco, mas nesta noite Deus está aqui para encher a lâmpada de crente, para encher a tua reserva, para encher você, encher você. Deus, Ele quer te encher nesta noite. Deus, Ele quer que você tenha a reserva cheia nesta noite. As 5 igrejas da Ásia são a representação das 5 loucas. A Bíblia nos diz que o apóstolo João estava na ilha de Patmos, e o Senhor Jesus aparece a ele e lhe dá uma mensagem. E quando João recebe a mensagem do Senhor Deus, enviada através de Jesus Cristo, diz a ele assim: olha, escreve estas mensagens para as 7 igrejas da Ásia. Das 7 igrejas da Ásia, apenas 2 receberam elogios, mas 5 delas receberam repreensões. Então o apóstolo João começa a escrever e a dizer: assim diz aquele que era, aquele que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, aquele que diz que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus descritos em Isaías 11: o Espírito do Senhor, o Espírito de temor ao Senhor, o Espírito de
conselho, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento e o espírito de discernimento. Assim diz ele, ó Éfeso, eu conheço as tuas obras, eu tenho visto o teu trabalho e tenho visto sim que você não tem desfalecido, mas eu tenho contra você, Éfeso, uma coisa: você tem perdido o primeiro amor. Assim tem sido muitos na igreja de Deus. Não ora mais como antes, pastor, não busca mais como antes, não se humilha mais como antes. As coisas mudaram, aceitaram a Jesus um dia, mas se esqueceram aquilo que aprenderam do Senhor. Estão mudando, entrou a vaidade, entrou a arrogância, entrou o ódio, a ira, a mágoa, e quer ser cheio do Espírito Santo. Não pode ser, não pode ser, porque está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19, começa a falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Quem não tem um coração cheio de amor, não pode ser cheio do Espírito Santo. Quem não tem misericórdia, não pode ser cheio do Espírito Santo. Quem vive se prostituindo, quem vive roubando, quem vive enganando, não pode ser cheio do Espírito Santo. Muitos se desviaram e estão hoje, sabe o que? Estão frios na fé, porque perderam o primeiro amor. Pérgamo. Assim diz o Senhor, anjo da igreja: eu conheço as tuas obras, tu não negaste o meu nome, tu retens a fé, porém tenho contra ti que tens tolerado a prostituição e a idolatria. Tiatira, assim diz o Senhor ao anjo da igreja: eu conheço as tuas obras e tenho visto que as tuas obras são maiores, as últimas são maiores que as primeiras, e tenho visto a tua fé, mas contudo também tens tolerado a prostituição. Sardes, assim diz o Senhor: tu tens nomes de que estás vivo, mas estás morto, e não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui da igreja, Laodiceia, assim diz o Senhor: eu conheço as tuas obras, não és frio e nem és quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Tu dizes: rico sou e de nada tenho falta, mas tu não sabes que tu és o desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas eu te aconselho que de mim compre ouro puro, para que assim te enriqueças, compre vestes brancas, para que cubra o teu corpo e não mostre a tua nudez, unja os teus olhos com colírios, para que assim então tu vejas. Vemos então através da palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 2 em diante, que o Senhor, Ele retrata, Ele trata bem a sua igreja com estas palavras. As virgens loucas são uma comparação a estas 5 igrejas que andam de forma errada. O que Deus está querendo nos últimos dias, meus irmãos, sabe o que é? É algo diferente. Não adianta apenas levar o nome de crente. Eu sou pastor, sou presbítero, diácono, obreiro, dirigente de círculo de oração e intercessora. Você tem que ser diferente. O crente tem que começar agora, sabe o que é? É dobrar o joelho no chão e começar a chorar: Espírito Santo, eu quero ser cheio de ti, eu quero o teu dom de discernimento, eu quero o teu dom de pregar a tua palavra. Espírito Santo, eu quero ser transformado, eu quero que olhem para o meu rosto e vejam a mesma glória que apareceu no rosto de Moisés. Espírito de Deus, eu quero ser cheio da sua majestade, eu quero sentir a tua presença quando eu acordar e ao deitar, quando eu estiver dormindo. O Espírito de Deus vai estar comigo. O Espírito de Deus está procurando o crente nesta noite que almeje a presença dele. Mas quem é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é mais importante que a tua casa. O Espírito de Deus é mais importante que o teu carro. O Espírito Santo de Deus, ele é mais importante que o teu emprego. O Espírito de Deus, ele é mais importante que você. Aleluia! Quem é o Espírito de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus usa o termo "e agora é", ele está dizendo: o tempo de adorar é agora. Meu Deus!
Você vai esperar o que? Ir para um leito de hospital para passar a adorar Ele de verdade e dar valor que você tem? Porque muitos estão achando que só tem motivos para adorar quando tudo está indo bem. E quando vier a enfermidade, quando vier o desemprego, quando você perder aquilo que você conquistou durante anos, como é que você vai agir? Ah, mas eu estou desempregado, passando uma luta terrível, Deus não está me vendo não. Ele está te vendo, mas é uma experiência para que você aprenda a exercitar a sua fé. Mas quem é o Espírito de Deus para que almejemos tanto Ele assim? Quem é o Espírito de Deus para que você deseje Ele assim? Quem é? Agora é. Vamos observar na Bíblia Sagrada, sabe o que? A Bíblia nos fala que o nosso irmão Jó, cantado hoje em um hino, Jó estava mais a sua esposa em sua casa. Aí de repente chega um mensageiro dizendo: olha Jó, vieram os caldeus e levaram todos os teus jumentos e mataram os teus servos, e só eu escapei. O cabra nem sequer acabou de falar, chega um outro dando uma outra notícia ruim: olha só Jó, chegaram outros e levaram todas as tuas ovelhas e só eu escapei. Enquanto este terminar de falar, chega mais um: olha Jó, levaram também todo o teu gado e só eu escapei. Aí chega a pior das notícias. Então chega mais um dizendo: olha Jó, os teus 10 filhos estavam comemorando, veio um vendaval dos 4 cantos da terra, derrubou a casa e matou todo mundo. Naquele momento Jó, ele não recebeu apenas a notícia de um desemprego, Jó não recebeu a notícia apenas de uma enfermidade, Jó não recebeu apenas a notícia de que perdeu o carro, Jó recebeu a notícia de que estava indo da riqueza para a miséria e que agora, a partir daquele momento, todos os seus filhos tinham perecido. Mas a Bíblia me diz que Jó então se prostra e adora, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe e é do que eu vou tornar para lá. Olha, crente, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: Ele te dá todos os dias motivo suficiente para adorar, para engrandecer, para que você exalte a Ele na beleza da sua santidade. Não podemos adorar a Deus pelo que Ele nos dá, mas sim pelo que Ele é. E Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, 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 Senhor de nossas vidas. Você quer motivo para adorar? Quer motivo? Você quer motivo para engrandecer? Aleluias! Aí só que o negócio não acaba assim não. O crente recebe uma notícia ruim, está desempregado, mas o que adora e está dando glória a Deus. O negócio está pegando fogo em casa, mal tem o que comer, mas o pouco que come dá glória a Deus. Está andando a pé, mas graças a Deus que as pernas estão boas, está dando glória a Deus. O dinheiro está pouco, mas tem alguma coisa. Pior se não tivesse nada, tem que dar glória a Deus. Aí Jó agora recebeu outra notícia. Jó, depois de alguns dias, além da notícia que ele mesmo vê, o inimigo chega diante de Deus para dizer que Jó adorava porque ainda tinha saúde. Aí Deus permite que tocasse na saúde de Jó. A Bíblia nos diz que da cabeça à planta dos pés Jó fica ferido de uma chaga terrível. Mas enquanto isso, a mulher de Jó não tinha murmurado. Mas quando ela viu o marido doente, ela murmurou e pediu para amaldiçoar a Deus. Mas enquanto isso, Jó mais uma vez adorou. A Bíblia nos conta acerca de um outro homem chamado José. Jovem aos 17 anos, vendido pelos seus irmãos, está lá no Egito sem conhecer pessoa alguma, como escravo. O escravo naquele tempo ele era tratado como bicho porque não tinha valor algum, era apenas uma mercadoria. Aí está lá
José está num país onde ele não conhecia língua nem cultura, não tinha parente, ninguém para cuidar dele. Mas José, por ser um adorador, por ter compromisso com Deus, o Senhor dá a ele a oportunidade de governar a casa de Potifar. Quem é que colocaria um escravo para governar a sua casa? É porque José tinha algo diferente. Sabe por que é que Deus tirou José da escravidão e colocou ele para administrar a casa de Potifar? É porque Potifar, ele viu algo diferente em José. Apenas quem tem algo diferente consegue chamar a atenção de Deus. Apenas quem tem algo diferente dentro de si consegue conquistar a atenção do mestre. E nesta noite eu quero saber, tem crente diferente neste lugar? Tem crente diferente neste lugar que está disposto, mesmo diante do sofrimento, da glória ao Senhor, mesmo diante da luta, não abandonar o barco, mesmo diante dos problemas, está ali persistindo em servir aquele que lhe deu a vida? Glória a Deus. Aí alguns vão dizer: não estão dispostos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas José, mesmo sem entender, Glória a Deus. foi obediente. Aí imagina só, você como crente